Del Rey ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, 38 carregado, começou o fim de semana. Hashtag fácil. Meu bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Bom pessoal, como vocês viram na boa introdução, né? Chegou o bom e velho final de semana e com isso você já sabe, né? Curiosidades sobre a matemática, né? Vamos deixar os cálculos um pouquinho de lado, né? E vamos ver agora curiosidade e história sobre a matemática, né? E no vídeo de hoje iremos continuar a temática de um vídeo que já foi postado e está na nossa playlist, o glossário matemático. Hoje, a parte 2, né? Então vou trazer novas palavras, né? Vamos ver o significado dessas palavras que provavelmente você já viu ou poderá ver quando você estiver numa aula, fazendo uma prova, atividade ou outra situação envolvendo a matemática, né? Onde agora você vai saber o significado delas para você também saber entender muitas vezes melhor qual o contexto, o que está acontecendo, né? Quando você ler ou ver ela. Beleza então, pessoal? Mas e aí? Ficou curioso? Quer saber quais palavras a gente trouxe? Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, retomando, agora bora aumentar um pouco mais nosso glossário, né? Vendo aqui algumas palavrinhas, né? E os seus significados que provavelmente vocês podem ver quando estiver estudando, fazendo alguma prova da boa e velha matemática, né? Primeira palavrinha, símbolo, né? Essa aqui é clássica. Com certeza, se você já fez alguma coisa que envolva matemática, com certeza tinha um símbolo, né? Símbolo de operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz ou qualquer outra que seja, né? Mas o que seria o símbolo? Os símbolos são sinais, né? Os sinais matemáticos utilizados em operações, definições, fórmulas, entre outras situações, né? O símbolo nada mais é do que uma linguagem matemática. Porque a gente viu até na nossa aula de símbolos matemáticos, onde depois vou trazer outros símbolos para a gente ver umas definições, que o símbolo é uma forma do matemático se comunicar, de definir e de trabalhar. Vocês perceberam vários símbolos que têm um significado totalmente diferente, né? Um Azinho de ponta cabeça é para todo, o E significa pertence ou não pertence. Também, dependendo se ele estiver voltado para o outro lado, é de existe ou não existe, né? Então percebe-se que os símbolos é uma forma de linguagem que a matemática usa para se comunicar e também para definir, operar, trabalhar, fazer tudo. Ela utiliza os símbolos para poder se expressar, né? Então, o símbolo também podemos pensar muito bem essa palavrinha, é a forma que a matemática se expressa, beleza? Aí temos as propriedades. Quando você estuda vários assuntos da matemática, geralmente sempre tem um tópico focado nas propriedades dos assuntos. Por exemplo, propriedades da multiplicação, da divisão, da soma e assim sucessivamente, né? Mas o que é propriedade? São características atribuídas a elementos, nas fórmulas, nas operações, nas definições, né? Então, cada assunto possui uma propriedade específica. Como assim? Pensando na multiplicação, quais são as propriedades? A gente pode pensar na comutatividade, é aquele famoso, a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Pensa na situação. 5 vezes 2 é 10. E 2 vezes 5 também é 10. A ordem da multiplicação interfere no resultado? Não. É uma propriedade da multiplicação. Então, essa característica a gente encontra na multiplicação. Já, por exemplo, na divisão, não vemos essa característica, né? Se a gente pegar 10 e dividir por 2, dá 5. Só que se você pegar 2 e dividir por 10, vai dar 0,2. Então, já a ordem dos fatores altera, né? Então, por exemplo, propriedades são características, mas também tem muitas características que são exclusivas de cada um. Por exemplo, se pensarmos no número 1, na multiplicação, ele entra como elemento neutro, que é uma propriedade, né? O elemento neutro ele não interfere na operação, não interfere no resultado final. 10 multiplicado por 1 é 10. Só que na soma, essa propriedade já não é mais válida, porque o 1 não é elemento neutro na soma, já é o 0. Porque se eu pegar 10 mais 1 dá 11, e se eu pegar 10 mais 0 dá 10. Então, as propriedades também vai possuir características e cada assunto, cada elemento da matemática vai possuir uma propriedade muitas vezes única para ela, ou exclusiva, né? Outros já não vão possuir. Pode ter alguns em comum, né? Mas não é toda propriedade que sempre vai ser válida para todo assunto. Então, propriedades são essas características que a gente estuda e vê os elementos, né? A gente já viu várias propriedades ao longo de vários assuntos, né? A gente vê nas características das frações, decimais, do zero, entre outros assuntos, né? Então, propriedade são isso, beleza? Esse termozinho aqui, razão.
A matemática ela sempre tem razão quando ela quer provar alguma coisa, não é verdade? Mas o que seria essa razão? A gente pode ver em vários assuntos, né? Justamente, já vimos essa palavrinha na lista de exercícios, na parte 1, lá na questão de atar contaitas. Essa palavrinha razão estava lá presente, você lembra? Razão entre dois números nada mais é do que a divisão entre esses dois números. Porém, tem uma observação, a ordem é importante. Por quê? Se eu quero saber a razão de A para B, eu quero saber a divisão de A dividido por B, não B dividido por A. Então, quando eu falo de razão, eu nada mais é do que eu estou falando de uma divisão entre dois números. Essa divisão ela pode ser representada na forma decimal, com os números decimais, fracionária, pela fração, né? Ou percentual, que é pela porcentagem. Então, a razão eu posso representar nessas três maneiras e é nada mais é do que uma divisão. Mas lembrando que a ordem interfere. Então, se eu dou... eu quero... Na questão lá, por exemplo, falava a razão entre o Eren Yeager e a muralha Maria. Então, eu queria saber a divisão entre o tamanho do titã do Eren Yeager e o tamanho da muralha Maria. Nesta ordem, eu não podia mudar, não. Porque quando eu falo em razão, eu também tenho que seguir a ordem de leitura. Beleza? E o último aqui, desse lado, claro, né? Conjunto. Conjunto nada mais é do que um acervo, um agrupamento, a união de vários elementos que a gente vai trabalhar, né? Podemos pensando em pessoas, animais, objetos e principalmente números, né? Então, quando você tem esse acervo, esse agrupamento, estamos trabalhando com um conjunto. Lembrando que aí a gente pode sempre catalogar, ordenar, agrupar, reunir, né? Esse conjunto. E é uma palavra muito utilizada, né? A gente viu essa palavra várias vezes em alguns vídeos. Conjunto dos números racionais, conjunto dos naturais, conjunto dos reais. Lembra no vídeo de símbolos que eu mostrei os símbolos de cada conjunto numérico? Então, se pensarmos o conjunto dos números reais, agrupa, ele reúne todos os números reais, né? Todos os números positivos, todos os números negativos e o número zero, né? O nulo, né? Então, todo número racional, irracional, inteiro e natural são números reais. Todos esses valores, todos esses números pertencem ao conjunto dos reais. Ele reúne todos esses números, né? Se pensar mal, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, né? Ele reúne todos os números inteiros positivos, negativos e o zero. Então, dentro do seu conjunto, ele agrupa, ele possui como acervo todos os valores positivos, negativos e o zero, valores esses inteiros. Então, conjunto é essa reunião, esse acervo de elementos, né? Que também a gente pode trabalhar em várias outras situações, não só números, né? Como foi dito anteriormente, pessoas, animais, objetos. Você sempre pode fazer esse conjunto trabalhando também com outros elementos que não envolvam a matemática. A gente pode pensar dessa maneira, né? Mas quando vemos conjunto, geralmente ele sempre vai estar envolvido em relação aos números, né? E o mais clássico é o conjunto dos números, né? Que a gente sempre estuda, natural, inteiro, racional, irracional e real. Lembrando também que tem os complexos, beleza? Bom, agora bora ver aqui essas outras palavras, né? Pra gente também finalizar o nosso glossário matemática, essa segunda parte por hoje. Primeira palavra aqui, a gente acabou de ver conjunto. Mas o que seria um subconjunto? O subconjunto nada mais é também do que um conjunto. Contudo, esse conjunto aqui tem como característica já estar inserido dentro de um outro conjunto. Então, nada mais é do que esse conjunto, uma parte de um todo, né? Falando assim, parece até fração, né? Essa parte de um todo. Então, ele é um subconjunto. Por exemplo, vamos pensar nos números naturais. Os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e assim infinitamente. Só que eu não quero trabalhar com todos os números naturais. Eu quero trabalhar apenas com os pares. Eu quero trabalhar com os números ímpares, que envolvam os números naturais. Então, eu vou estar trabalhando com uma parte desse conjunto. Vou estar trabalhando com um subconjunto, né? Um conjunto que já está inserido em outro. Um subconjunto. Quero trabalhar com os números inteiros, só que só quero os números negativos, inteiros negativos. Então, os números inteiros são os positivos, negativos e o zero. Mas só estou trabalhando com uma parte, com um conjunto que já pertence a um conjunto. Um subconjunto. Beleza? Então, poder pensar subconjunto é uma parte de um conjunto, né? Uma pequena parte dele, né? Que geralmente utiliza muito quando você vai definir ou trabalhar com algumas operações, né? Onde sempre envolve esse tema, o subconjunto, né? Onde você tem um todo, só que você vai trabalhar apenas com uma parte dele, né?
Bom, agora esses três últimos aqui, vamos entrar na parte da geometria, né? Vértices, arestas e face, tá tudo interligado, né? As vértices nada mais é do que a interseção entre dois segmentos de retas que formam um ângulo, também gera uma vértice. Então aqui eu tenho dois segmentos de retas, né? Que aí forma esse determinado ângulo. Nisso também é formado uma vértice, que nada mais é do que o ponto. Uma vértice é o ponto. Quando a gente vai estudar geometria, você tem um triângulo formado por três pontos A, B e C, ou qualquer outra figura, tanto a plana quanto a espacial, né? Ela é constituída por pontos, né? E esses pontos são denominados vértices, beleza? Já o que são arestas? Bom, as arestas são segmentos de reta que unem os lados, né, de um sólido. Então aqui estou tentando fazer aqui o meu cubo, porém não sou o melhor desenhista, mas bora lá. Tarará. Quase lá. Pronto. Vai começar Arte Ataque. Aqui está o meu cubo. Vou até destacar aqui de uma outra cor. As arestas nada mais é do que o segmento de reta que une, né, as faces de um sólido, né? Então as arestas são as retas. Ó, essas retas aqui são denominadas de arestas. E aí elas fazem a união das faces, né? Uma aresta pode unir duas faces. Então arestas são as retas de um sólido, de uma figura geométrica. Beleza? Bom, e face? Quando a gente pensa em face, a gente pensa em rosto, né? A face nada mais é do que uma área que é formada a partir das arestas, né? Tá vendo essa área aqui? Olha só. Esse lado aqui desse cubo, ou esse outro lado aqui, ou esse outro lado aqui, né? Se a gente pensasse lá atrás que teria essas outras faces, isso é a face, né? O rosto, podemos pensar que é o rosto da nossa figura geométrica, né? A gente não vê essa área aqui, ó. A área que é formada a partir das arestas, né? Das vértices das arestas, sua união, né? Forma uma face, né? Como podemos pensar, né? O rosto da figura geométrica, né? No caso, então, toda essa área aqui, ó, que é formada a partir desse encontro dessas arestas, né? Forma o rosto da nossa figura geométrica, forma a nossa face, né? Então, aqui você pode ver muito esses três palavrinhas, né? Quando você vai entrar na parte da geometria, né? Vértices, arestas e face, né? Onde você vai envolver muito na questão das figuras geométricas. Vendo algumas nas planas, nas espaciais, entre outras situações que envolvem a boa e velha geometria. Beleza? Então, pessoal, bom... E por aqui nós finalizamos nosso glossário de hoje, né? Com mais algumas palavrinhas, né? Que envolvem a matemática, que você provavelmente pode ver durante uma prova, durante uma definição no livro, atividade ou outra situação, né? Mas, pergunta aí pra vocês. E aí, gostaram dessas palavras? Teve alguma que você já sabia o significado? Teve outra que te surpreendeu, que você nunca tinha pensado e falou, pô, realmente eu não sabia que esse era o significado disso, né? Já vi, mas porém não pesquisei. Diga aí nos comentários, né? E também peço para você deixar no comentário outras palavras que você conhece, porém não sabe bem o significado, tá incerto. Eu já ouvi falar nessa palavra, mas não sei o que significa. Deixa aí nos comentários que no próximo glossário, quem sabe a gente também não pode trazer também as opiniões, né? O que vocês também querem ver nos nossos vídeos. Beleza? Então, pessoal, e também o clássico de sempre, né? Peço para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, né? Essa aqui é a parte 2 do glossário. Depois teremos as parte 2 do símbolo e depois futuramente trarei mais partes dessa temática aqui, né? Ainda tem muitas palavras para a gente poder ver na matemática e falar sobre os seus significados, né? Vamos formar um bom dicionário aqui, um bom glossário da matemática mesmo, beleza? E por aqui finalizo o nosso vídeo de hoje, né? Agradeço muito pela sua atenção, desejo um ótimo final de semana, aproveite o domingo. E pessoal, muito obrigado, aguardo vocês até a próxima, falou!